Olá Brasil, muito obrigado você que me acompanha aqui nesta segunda-feira, dia 22 de dezembro. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Fuga confirmada, a situação em Brasília, o bicho pegando, o pau está comendo nesta última semana. Muita gente que achava que não ia dar nada, né? Que os ânimos iriam ser acirrados, que ia ficar menor, mas não. A situação do Brasília continua mais complicada e eu vou garantir para você aqui. Essa semana será eletrizante. Então já estão prometendo cadeia para muita gente, já estão prometendo um monte de coisa, mas só que agora a situação está ficando cada vez mais complicada. A situação está ficando cada vez mais feia e claro que aqui no nosso canal você vai ter todos os vídeos hoje que é segunda-feira, terça, quarta-feira de Natal, quinta e nós vamos embora porque a nossa luta não para. E você sabe que às vezes eu fico pensando que inclusive essas datas comemorativas que não tem nada a ver com o propósito real, né? Mas elas vêm na verdade é mais para poder dar uma apaziguada em toda essa situação de verdade, mais para poder dizer, deixa o povo aí comemorar, curtir o que eles quiserem e assim as coisas vão saindo, vão ficando do jeito que tá. Mas eu vou pedir para você que tá aqui junto comigo nesta segunda-feira, para você dar o seu like, para você compartilhar, para você se inscrever no canal. Na descrição tem link para participar comigo do grupo do WhatsApp. Quer participar lá comigo do meu grupo? Vem para cá para a gente conversar sobre isso. Eu tenho 2 recados para dar para você antes de eu ir para a matéria e eu espero que você compreenda os 2 recados, tenha um pouquinho de paciência. Eu vou gastar menos de 1 minuto. Primeiro, eu resolvi, porque muita gente falou, Alberto, eu tinha vontade de contribuir com o teu canal, é final de ano. E eu estou aqui no canal no YouTube e no Facebook desde o ano 2018. Se você, de uma forma simbólica, tá? De uma forma generosa, quiser contribuir com o meu canal neste final de ano, eu vou deixar uma chave Pix aqui, que é o meu Pix pessoal. Alberto, tô ajudando o canal porque tô aqui com você. Repare que o meu canal não é um canal que vive pedindo Pix. Reparou? Você entrou aqui, você curtiu, mas para dar aquela empolgada. Então para que você está pedindo, Alberto? Para poder ter reconhecimento da tua parte. Você que ficou aqui junto comigo, você que está aqui enfrentando barreiras, já tive a Polícia Federal na minha casa, pedido do Alexandre de Moraes, um monte de coisa. Então se você achar, Alberto, eu quero colaborar com você, o Pix vai ficar aqui para você contribuir com este canal. Isso é uma tradição americana, muitos americanos mantêm lá programas de rádio, de TV, de jornal, tudo em outros países do mundo. Eu queria contar com a tua colaboração do outro lado. Se achar que deve, tá aqui o número do Pix, você colabora e é só a título de final de ano, porque eu não gosto de ficar pedindo no ano inteiro. Mas o que eu vou te falar agora em seguida é algo muito importante. Tá aqui, ó. É para você que quer recuperar o seu cabelo. Você tá vendo aqui na minha mão? Esse é o melhor combo capilar do Brasil. Olha a quantidade de produtos que tem aqui, Brasil. Isso aqui de fato é para você que não quer mais ficar careca e quer dar em definitivo o adeus à sua calvície. Hair Cap, Hair Elixir, ampola, tônico capilar permanente e o Kedoxidil. Esses são os produtos que vão recuperar o seu cabelo. Agora preste atenção. Isso aqui é tratamento. Isso aqui não é conversa fiada, não é enrolar você nem nada. Isso aqui é tratamento. Se você comprar um combo capilar, você vai ter o seu cabelo de volta e eu vou te dar a garantia. Se você junto comigo aqui, você vai entrar num grupo do WhatsApp, nós vamos acompanhar o teu tratamento. Se você fizer um tratamento de 1 ano, eu vou te dar a garantia de 90 dias. Se não começar a funcionar em 90 dias, eu devolvo o teu dinheiro. A RPN vai devolver o teu dinheiro. Então preste atenção. Comprou o combo capilar de 1 ano, porque tem que ser um tratamento sério, é para recuperar o cabelo de verdade. Não funcionou, a RPN vai devolver o seu dinheiro. O número é o 0800 355 3000, o número tá na tela para você adquirir o seu produto agora. E eu tenho uma novidade para quem quer comprar o Curcumã. Artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia. Se você comprar o seu tratamento para acabar com suas dores, você vai levar ou o massageador para massagear o local ou o lançamento da Apnil, que é a pomada canela do velho, que ele tem eucalipto, copaíba, arnica, mentol, 1000 folhas e erva Santa Maria para você tratar. Aqui é tudo natural, gente.
Aqui é o que funciona de verdade. Esse aqui é para quem tem artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia, tá bom? Vamos virar o ano sem dor? Vamos virar o ano com cabelo? Número aqui embaixo, 0800 355 3000. Vem pra cá que eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio. Olha aqui. Fuga confirmada. A situação no Brasil, ela está de ponta cabeça. Cláudio Dantas simplesmente dá uma aula ao revelar isso. E você, patriota, cidadão brasileiro de bem, que está do outro lado junto comigo, você tem a obrigação moral de compartilhar isso aqui. Olha o que ele fala. Deixa eu só fazer uma correção, porque o Lulinha ele não se mudou para Madrid porque lá é melhor. Ele fugiu para Madrid. As coisas são ser claras. Ele fugiu para Madrid. Ele fugiu. A CPMI estava desconfiada. Agora ela tem certeza. Eu falei com vários integrantes da CPMI de ontem para hoje e todos eles estão convictos. Inclusive na reapresentação deste requerimento da presença deles, eles sabem que isso é uma representação, vamos dizer assim, simbólica, porque ele não será ouvido, a distância menos ainda, e não retornará. O Lulinha se mudou com a família, com Maricuia para Madrid, depois da deflagração da operação. E agora fica muito claro. Porque a gente não tinha os elementos que vinculassem o Lulinha a essa questão. Agora a gente tem. Nós temos o depoimento do ex-funcionário Careca, dizendo que ele recebia mesada de 300 mil reais, fora lá os 25 milhões que ele recebeu, deve ser de algum outro negócio. E agora a gente tem a Roberta Luxinger, amiga do casal, metida no meio do negócio, no centro do negócio. Não é que ela, de repente ela caiu ali de paraquedas numa operação. Não. Ela está ali ajustando procedimento com o operador do roubo. Está ajustando o procedimento. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Claro, com as costas largas que ela tem, com as costas quentes que ela tem, claro que vai dar tudo certo. Só que não deu tão certo assim. Tá com a tornozeleira agora. Tinha que estar presa. A Polícia Federal foi tímida. Foi tímida. Ela tinha que estar presa, porque quem manda ocultar prova, destruir prova, tem que ir pra cadeia. Também acho. Para garantir justamente a instrução, a investigação, o inquérito e depois a instrução penal. Tem porrada de gente aí do 8 de janeiro, bem citou ali aqui, preso. Porque poderiam representar uma ameaça à investigação. Olha, a mulher mandou o principal operador do esquema destruir os celulares, jogar fora os celulares. Exatamente. Polícia Federal, Ministério Público, pelo amor de Deus, porque vocês foram contra o monitoramento da tornozeleira. A polícia foi tímida, o Ministério Público foi covarde. O Ministério Público rejeitou o pedido de monitoramento. O André Mendonça que deu, mostrando que não dava, porra. Foi. Ô, gente, vocês estão brincando, né? A mulher tá destruindo prova. Então, assim, é inacreditável. Que coisa, hein? O que está acontecendo com o Ministério Público, Paulo Gonet? Inacreditável. Eu sou da época, eu acompanho investigação há quase 30 anos, eu sou de uma época em que o Ministério Público, diante de um pedido desse da Polícia Federal, a Polícia Federal pede monitoramento, o Ministério Público quer dizer assim, não, é cadeia, é preventiva. A mulher está destruindo provas, está ocultando provas, está obstruindo a aplicação da justiça, está obstruindo a investigação. Eu sou dessa época do Ministério Público. Sim. Conheço grandes procuradores que honram a sua função, que não prevaricam, porque um procurador que vê os indícios todos claros, como a gente está vendo, e ele não toma a decisão de aplicar uma medida cautelar, ele está prevaricando na função. E se eu fosse oposição agora, eu pegava o nomezinho do Ministério do procurador, da procuradora, de quem é que seja, e mandava pro CNMP. Isso que está acontecendo, gente, é uma vergonha. Nós temos confirmado a fuga do filho do Lula. O Cláudio Dantas, jornalista, 30 anos em Brasília, começa falando isso, ó. Olha aqui que ele fala, ó. Deixa eu só fazer uma correção, porque o Lulinha ele não se mudou para Madrid porque lá é melhor. Ele fugiu para Madrid. É isso aqui. Agora, qualquer um da direita, qualquer um contra oposição, hoje estaria na cadeia. Hoje.
Já no dia de hoje. O que é que eles estão fazendo? Eu acredito, e a gente vem contando aqui há muito tempo a gente tem essa seriedade, a credibilidade de falar com vocês sobre isso. Eu acredito que a situação, o rombo é tão feio que esse povo, de fato, todos eles terão que fugir do Brasil. Todos eles. Não acredite você que tá tudo bem, que tá tudo certo, que não vai dar em nada. Porque só esse acordo que tem dos Estados Unidos para com o Brasil, a situação é muito mais grave e mais feia do que eu e você imaginamos. Para você ter ideia, eu tive reunido esse final de semana com alguns grupos do WhatsApp, algumas pessoas em Brasília, algumas outras coisas. O presidente Bolsonaro vai ser candidato. Vai ser. Esse é o acordo estabelecido. Não tô falando aqui porque eu acho paixão, não. Acordo estabelecido. O Flávio tá só esquentando a cadeira dele. E detalhe, o Flávio só continua se por motivo de saúde o presidente Bolsonaro não conseguir. Motivo de saúde. Essa é a questão. Nós teremos o presidente Bolsonaro. E todos esses escândalos que estão sendo revelados, filho do Lula, dinheiro do escritório da mulher do Alexandre de Moraes, 130 milhões. Se fosse outro, tinha dado 24 horas para explicar. Ele até agora não deu nenhum tipo de explicação. Tudo isso é para colaborar com o que tá vindo aí. Não pense você que vai ficar do jeito que tá, porque não vai. Agora é hora de aguçar o patriotismo. Vocês viram o que aconteceu com a Havaianas aí ontem, né? Final de semana. As Havaianas tentou colocar um negócio aí, boicotada. É assim que vai ser. O povo tem poder de mudar tudo. E você vai entender porque eu tenho muita coisa para colocar nos vídeos aqui ainda. O que esperar, Nicolas, da imprensa daqui para frente, na campanha, principalmente de 2026, alguma chance de imparcialidade, uma vez que a gente está vendo pelo menos mudanças pontuais de postura aqui e acolá. O Estadão começando a criticar mais o Supremo, até o Globo fazendo reportagens como a da Malu Gaspar e depois o Lauro Jardim cobrando sobre o silêncio, né? Os 129 milhões de reais que o escritório da família de Alexandre de Moraes recebeu do Banco Master, que é um escândalo de proporções que deveriam parar o país e no Brasil está tudo normalizado. Qual a expectativa do papel da imprensa para o ano que vem? Olha, infelizmente, aquela frase que é mais ou menos assim, né? Que fala, olha, a imprensa ela é bem séria, né? Se você pagar bem, eles divulgam até a verdade. Então a gente não pode tirar esse campo do dinheiro dessa análise, né? A Globo recebeu rios e rios de dinheiro aí do governo federal e não é à toa que passa pano dia sim, dia com certeza, né? Principalmente no âmbito da televisão. No âmbito editorial tem alguns ali, né? Que acabam fazendo algumas críticas contundentes e pontuais, mas nada também que tome todo o espaço da Globo, né? Principalmente também os artistas da Globo, né? Comparecendo à micareta, né? De protesto ali para sem anistia, enfim. Então é muito difícil você lutar contra o sistema no âmbito de grana. Eu espero que a imprensa comece a perceber que, olha, primeiro você denuncia aquilo dali, denunciou aquilo lá, primeiro foi o Bolsonaro, depois foi o fulano, depois foi o professor, daqui a pouco não vai ter ninguém para você denunciar e vai ser você, que daqui a pouco vai ser calado, vai ser preso, vai sofrer censura prévia. Então, assim, é só um milagre para que essas pessoas realmente entendam o cenário que nós estamos vivendo. E o ponto, Constantino, que você falou que é muito importante, e eu me fico perguntando isso todos os dias, o que vai ser necessário acontecer com o nosso país? Qual escândalo vai ter que sair para o Brasil parar? Porque a gente já tem um escândalo aí do Pix gigantesco, que parou o Brasil no âmbito digital, mas não levou as pessoas para a rua. A gente teve um escândalo agora, né, e continua gigantesco do INSS, que, enfim, só hoje, né, a busca e apreensão, minha amiga do Lulinha, né, que é filho do Lula, envolvido com o careca do INSS, enfim, gente que estava trabalhando no governo, e o 02 da Previdência também sendo preso, uma confusão, e o povo, assim, indignado, mas preocupado com outras questões, né.
Você tem aí, né, o caso aí dessa questão financeira aí, da questão do Moraes com a esposa dele, com a questão de Worcaro, que assim, é uma confusão atrás da outra e me parece que assim, qual vai ser o escândalo necessário para poder acordar, né, literalmente, esse Brasil que dorme em berço esplêndido. Eu começo a me perguntar se realmente a política que o brasileiro tanto critica não é só um reflexo dele. Eu disse isso em um discurso anteriormente e eu acho que está se provando cada vez mais verdade, né? De que um povo que enfim, elegeu um cara condenado em 3 instâncias, né? Não foi por golpe, né? Não foi por um golpe fictício, foi por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Condenado por dezenas de juízes, por mais de 10 mil provas. Enfim, e por conta de uma promessa de uma picanha e uma cerveja, né? Que inclusive agora prometeu picanha e meteu imposto na Coquinha Zero, né? A Coquinha Zero, que eu acho que não tem ninguém que odeia a Coquinha Zero, e os caras conseguiram botar imposto até na Coquinha Zero. Então, assim, o que mais vai ser necessário? Eu confesso que o Brasil está chegando num ponto que ou este corpo que tem um câncer vai ressuscitar e tomar uma quimioterapia, né? Ou, infelizmente, vai acabar indo a óbito. E essa quimioterapia, muitos acharam que podia vir com a ajuda da Cavalaria do Norte. Qual é a sua leitura em relação a tudo isso que aconteceu aí, que o Lula colocou já sob sigilo, sabe-se lá o que ele rifou, o que ele ofereceu em troca para o governo americano retirar as sanções, principalmente a lei Magnitsky do Alexandre de Moraes. O que você acha que rolou nesses bastidores? Olha, eu confesso que isso está tão acima da nossa capacidade de compreender o que realmente acontece, porque é claro que existem negociações, por exemplo, na Câmara, que eu faço parte, que eu compreendo, algumas outras eu não faço nem ideia, então isso em âmbito Brasil. E mesmo no âmbito Brasil ainda existem negociações acima disso, que digamos assim, entre Supremo, entre escritório de advocacia, entre executivo, e em âmbito mundial, então, meu Deus, a multiplicidade de negócios, de interesses é gigantesco. Então, assim, eu nem me arrisco a dizer o que de fato foi, porque eu acho que ninguém sabe. Alguns podem chutar que possa ser o interesse dos Estados Unidos, como, né, os Estados Unidos sempre é America First, né, ele vai olhar para o lado dele, e foi uma negociação ali do Joesley Batista junto com o André Esteves para poder livrar o Alexandre de Moraes. O Lula, inclusive, já está cobrando essa fatura do Moraes aí, saiu inclusive manchete a respeito disso. Então, assim, eu acredito que se é que houve algum erro, eu acho que o erro mesmo foi só de comunicação, né, no sentido de o que de fato é Magnitsky, quais são os efeitos disso. Quando saiu a Magnitsky, né, eu fiz um vídeo falando a respeito disso, falei, olha, eu torço muito para que isso realmente gere o impacto, o efeito que a gente está esperando, mas para mim tem 2 caminhos, e eu não esqueço disso. Eu falei, tem 2 caminhos, ou um caminho que isso de fato vai gerar um recuo dos ministros, vai gerar a nossa liberdade, ou vai fazer com que esses ministros, né, e a tirania aqui no Brasil só avance, né? Eles vão dar um recuo estratégico, mas vão avançar com mais força, mas a todo momento torcendo para que algo de fato acontecesse, como todo mundo, né, da direita também torcia, porque a gente sabe, né, que é um inimigo incomum nosso que pode atacar qualquer um de nós, seja parlamentar, jornalista ou pai de família. Então, eu acho que, enfim, se houve algum erro nesse caso, foi isso. Agora, não coloco o erro em ninguém, culpa de X, culpa de Y. Eu só acho mesmo que, digamos assim, a condução desse processo, em termos de comunicação para as pessoas, que poderia ter sido mais prudente. Afinal de contas, né, existiam familiares, né, do dia 8 ligando para mim e falando, e aí, Nicolas? E eu sempre dava um banho de realidade. Falou, olha, eu espero que aconteça, mas vamos aguardar, não é fácil derrubar uma tirania. A gente sabe que o sistema é composto de pessoas que são inimigas nossas, pessoas que querem realmente ver o próprio Bolsonaro sendo destruído, que querem ver as famílias do dia 8 destruídas para poder, né, colocar como uma cruz ali. Isso, inclusive, foi um ponto muito que pesou para poder votar a dosimetria, porque foram nem 1, nem 2, nem 3, foram diversos familiares que estavam pedindo por clemência, assim, sabe? Reduz o meu sofrimento, mesmo que a Magnitsky tenha caído, mesmo que a gente não sabe o que vai acontecer, mas é uma tentativa, porque eu nunca iria conseguir dar um voto para poder manter essas pessoas na cadeia, né? Eu precisava dar um voto para poder, mesmo com o mínimo de chance, colocar essas pessoas num sopro aí de liberdade. Então, eu acho que são coisas que, enfim, não sei se no futuro a gente vai descobrir o que de fato aconteceu, mas o fato foi uma surpresa para todos, né? Sem dúvida.
Sim, e voltando a essa questão da dosimetria, né, você mesmo colocou que esteve conversando mais uma vez aí com vítimas do 8 de janeiro em Minas Gerais e tudo, e de fato, né, era o que tinha para o jantar. Não havia mais possibilidade nenhuma de anistia, até porque o presidente Hugo Mota traiu, digamos assim, o apoio que o PL deu em troca disso, ficou a ver navios, né? E como muita gente falou nos bastidores, o projeto veio pronto, inclusive com um selo, né, de qualidade, com aval do Alexandre de Moraes, para não ter nenhum tipo de emenda nem nada. E quem denunciou isso agora no Senado foi o próprio senador Alessandro Vieira, inclusive citando nominalmente Alexandre de Moraes, né? O que claramente é ilegal. Não cabe ao ministro do Supremo ajudar a preparar um projeto de lei em que pese ele está fazendo um discurso diferente lá para fora, de que é contra a redução das penas. Ele agiu para aprovar esse projeto que aí está e que colocou a direita num dilema, né? Eu escrevi bastante sobre isso. Você vota numa coisa que está longe do ideal, que não é uma anistia ampla, geral e restrita, mas era o que dava para ser feito para poupar essas pessoas que estão presas. Qual é a sua leitura em relação a isso? O presidente veta, o Congresso derruba o veto, algumas pessoas inocentes começam a ser soltas em breve, e era o que dava para fazer, ou dá para continuar a luta ainda pela anistia? Como é que você está lendo tudo isso? Constantino, eu acredito que o Lula veta, até mesmo porque o Lindbergh, né, fez um vídeo falando isso, e inclusive falou que se a gente derrubasse o veto, se eu não me engano, né, que iria acionar o próprio STF, assim, é o PGR, né, é o PGR da Câmara, e a gente percebe que, olha só, né, só fazendo uma análise aqui, Bolsonaro pede pra gente votar a dosimetria, a gente vota para poder, enfim, essas pessoas terem um alívio, uma redução da dor. O Lula e a esquerda é contrário a esse projeto, trabalham até 4 da manhã para derrubar esse projeto. O Lula fala que vai vetar esse projeto, mas para essa patota, né, para essa turminha, né, da direita, a gente está errado. A gente tinha que votar junto com a esquerda, ajudar o Lula, e se ele vetasse, manter o veto do Lula, né? Realmente, só para ter ideia aí de como as pessoas estão fora completamente da realidade. Então eu acho que o Lula veta, e eu espero muito, né, que essas pessoas realmente alcancem essa liberdade, porque... Greg, we need to talk. No time that sales calls to summarize. You really need to switch to Monday CRM. It has built-in AI. Pela matemática ali desse projeto, as pessoas de 17 anos já caem em domiciliar e até mesmo no regime aberto. Então, a gente, enfim, está torcendo muito por isso. Ontem mesmo, eu fiz uma reunião com mais de 20 familiares, todos presos aqui de mineiros, né, aqui de Minas Gerais, e peguei diversas demandas deles, inclusive, né, de transferência de penitenciário, porque está muito ruim. Ouvi essas famílias, pessoas, Constantino, extremamente humildes, pessoas simples, pessoas assim que dá para ver no rosto que jamais foram criminosos, jamais são pessoas de alta periculosidade. E eu ouvi ali histórias no seguinte sentido: filhos de pessoas que estão presas, autistas, que estão regredindo, filhos que estão com intento suicida, esposas, né, que estão também com desejo também de tirar a própria vida, o próprio preso também que já tentou diversas vezes tirar a própria vida, presos do dia 8 que literalmente não fizeram nada, só entraram lá e tudo e foram colocados no ônibus, depois foram presos, que tá dividindo uma cela com uma mulher que já decapitou, que já matou, esquartejou 3 pessoas dentro da cela. Então, assim, é um estado, cara, tão terrível dessas pessoas. Então, assim, o que a gente pode fazer e conversar e dialogar, a gente tá fazendo. E com relação ao Hugo Mota que você disse aí, mais uma vez, eu acho que a direita, ela peca tanto na comunicação, porque é o seguinte, eu lembro que quando houve a eleição do Hugo Mota, eu disse o seguinte discurso. Falei, pessoal, de forma natural, ideologicamente, eu votaria no Marcel Van Hatten, pelo alinhamento de pauta, de ideologia. Agora, eu vou, obviamente, confiar no Bolsonaro, confiar na direita para poder votar no Hugo Mota, pelo acordo que eu nem sei qual que é, não fiz parte, vou votar no Hugo Mota. Então, olha só que interessante, se mesmo eu dando esse discurso, digamos assim, equilibrado, né, confiando ali, enfim, no Bolsonaro e em todos eles que estavam dizendo para eu votar no Hugo Mota, ainda assim, né, fui massacrado por essa patota, dizendo, nossa, devia ter dado o apoio total, não devia ter falado isso do Marcel Van Hatten. Aí o Hugo Mota vai e dá ali as comissões. Aí qual que é o discurso dos caras? Pelo menos nós temos as comissões.
Sendo que nós temos as comissões e o que, né, sucedeu isso. Algumas coisas importantes, ouvimos algumas pessoas ali, mas assim, a tirania e desmandos continuam do mesmo jeito. Mas eles atacam quem? Atacam quem teve uma atitude de prudência de pessoal. Será que é isso mesmo? Será que a gente não deveria, sei lá, votar num outro candidato, acreditar num outro candidato? Enfim, então fica aí mais uma vez só um retrospecto daquilo que muitas das vezes, né, a gente fica em silêncio e não fala, mas as pessoas têm que ter a capacidade delas mesmas de fazer esse tipo de julgamento e ver quem de fato está sendo coerente e quem está indo só conforme a música, né? Eu te digo o que o Hugo Mota fez, a gente está se encaminhando aí para o fim do bate-papo, né? Eu sei que você tem hora, mas a cassação dos mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem vieram como presentinho aí de véspera de Natal, né? E muitos juristas, inclusive André Marsiglia, que está sempre aqui com a gente, já apontaram a inconstitucionalidade disso. Quer dizer, no caso do Ramagem, mesmo transitado em julgado, o que não sei se está completo, tem que ser no plenário. O artigo 55 da Constituição é claro, não cabe à mesa diretora decidir por conta própria o seu afastamento, a sua cassação. E no caso do Eduardo Bolsonaro, falar que ele faltou um terço das sessões, sabendo-se que ele está como um exilado político nos Estados Unidos, né, e que tantos têm votado pelo aplicativo da Câmara e tudo, é óbvio que é perseguição. Enquanto isso, o Glauber Braga, agredindo pessoas no Congresso, não foi punido com a cassação. Existe um salvo-conduto para a esquerda e uma perseguição implacável em relação à direita. Como é que a gente sai desse buraco? Eu me solidarizei com o Ramagem e com o Eduardo, né, hoje, inclusive. Falei exatamente essas palavras que você disse aí agora. A gente sabe, né, que é muito seletivo a indignação da esquerda. Literalmente ouvi um deputado do PT dando um tapa na cara de um deputado de direita ali no plenário, na minha frente, nada aconteceu. A Camila Jara, né, me deu ali um soco ali nos meus Países Baixos e também nada aconteceu. Imagina se é o contrário, né, eu sairia de lá preso. Ela, inclusive, protagonizou também recentemente ali, foi pra cima do secretário-geral da mesa, eu filmei, eu tava lá. João Willis cuspiu já, tanto no Bolsonaro quanto também no Eduardo Bolsonaro dentro da Câmara e nada aconteceu. O Márcio Gerri, né, também do PT lá, deu uma fungada aqui também na Júlia Zanata e nada também aconteceu. Nos chamam de genocida, de fascista, nazista, enfim, nada acontece. Deputado, né, também condenado a rachadinha também, nada acontece. Então assim, poxa, óbvio que Ramagem e Eduardo Bolsonaro significa uma perseguição e nada mais do que isso, né? Eles estão ali hoje, ambos, né, numa situação realmente de exilados, porque se ficarem aqui no Brasil, serão presos por crimes que nunca cometeram. Sabe o que me acalma um pouco em relação ao ano que vem, o ano eleitoral? É porque esse escândalo envolvendo toda a turma e família do Lula só tá piorando. Olha só, é irmão do Lula envolvido, nora do Lula, o filho do Lula, o outro filho do Lula, os ministros do Lula, os subsecretários do Lula, os senadores do Lula, todo mundo envolvido no esquema do roubo do INSS. Agora, o pior caso que veio à tona e que só começaram a arranhar a superfície é o desse cidadão aqui, ó. O catador de cocô de elefante que ficou multibilionário de uma hora para outra. Esse aqui é o maior empresário que o mundo já viu. Bom, por que eu tô de novo voltando nesse aspecto? Porque é surreal, cara. Eles têm a convicção da impunidade de tal forma que eles agem à luz do dia. O roubo que eles fizeram, eles nem tentam esconder. Mas vamos lá. Anotações da agenda apreendida pela PF citam Fábio, filho do Lula. Aquela mulher, a Roberta, essa mulher aqui é o epicentro de tudo. Eu vou explicar por que ela é importante e como que ela agiu. Essa herdeira aí que fez campanha pro Lula, ela foi o link entre o Careca e o Lulinha. Vamos entender isso aqui. O Careca tinha que passar uma mesada pro Lulinha de 300 mil, porque o Lulinha foi o cara que abriu as portas e que organizou todo o esquema do assalto aos velhinhos. E aí ele recebeu de cara 25 milhões e uma mesada de 300 mil. Só que essa mesada não podia ser passada diretamente da conta do Careca pro Lulinha. Tinha que ter um intermediário. Quem que seria esse intermediário? Aí que entra a Roberta Luchinger. Como que foi isso? Vamos lá. O Lulinha, tá aqui ó, operação da PF cita 300 mil em referência a Lulinha. O que acontece? Esse cara, o Careca, esse aqui é o epicentro do roubo do INSS, tá? Ele tinha que passar a mesadinha pro Lulinha,
de R$300 mil, né, para manter o roubo do INSS funcionando. O que ele fez? Ele repassava para essa mulher aqui, ó. Na delação do cara que foi preso, que contou tudo isso, ele disse que esse cara fez 5 pagamentos de 300 mil, né, ó. Fábio Luiz, filho mais velho do presidente, o documento diz que houve 5 pagamentos de 300 mil feitos por Antônio Carlos Nunes, conhecido como Careca do INSS, e tinha como principal articulador das fraudes da Previdência. Ele passava esse dinheiro para essa mulher aqui, ó, lobista Roberta Schinger, a amiga do Lulinha. E ela tinha que repassar para ele, certo? Vamos de novo, foram 5 pagamentos de 300 mil, e olha isso aqui. Lobista e Lulinha viajaram juntos ao menos 6 vezes em 2024 e 2025, ou seja, o pagamento era feito, talvez, né, tudo indica, nessas viagens. Roberta Luxinger e o filho do presidente realizaram viagens nacionais e uma internacional com a mesma reserva de passagens. Por que eles viajavam juntos, gente? Porque que foi passado para ela 300 mil em 5 parcelas e ela viajou com Lulinha em 6. Será que uma dessas viagens era a entrada de 25 milhões? Então vamos lá. Lobista amiga de Lulinha esteve 2 vezes no Planalto. Ela foi 2 vezes no Lula. Essa mulher, o link de tudo. Fábio Luiz também esteve na sede do Executivo em 3 ocasiões. Roberta Luxingues foi alvo da operação policial da Polícia Federal. Eu tô assim, quanto mais eu olho o escândalo que foi isso aqui, mais escancarado fica. Eles tinham tanta certeza da impunidade que eles faziam a luz do dia. E ela, e tem o áudio dessa mulher aqui, né? Essa aqui, o áudio dela falando pro Careca dar um sumiço no celular e que a Polícia Federal havia encontrado um envelope. E esse envelope era perigoso. O que tinha nesse envelope? Tá aqui, ó. Esse envelope que eles encontraram tinha ingressos para um show. Cadê, ó? Onde é que eu vi isso aqui? Acharam um envelope com o nome do nosso amigo no dia da busca e apreensão. Que amigo? O Lulinha. E aí o cara responde, putz, bom, o que tinha nesse envelope lá? Sumir com seus telefones, jogar fora. Já fiz isso, o Careca respondeu. Conte com a gente. O envelope tinha ingressos e informações sobre o Lulinha. Nas conversas entre Roberto e o Careca é comum haver citações a Lulinha, só que além dessas menções que podem resultar ao final da investigação como prova da relação entre eles, há também outros indícios de proximidade de Roberta com o filho do presidente da República, como, por exemplo, ter viajado com ele 6 vezes, né, ter ido no Planalto, conversar com o pai dele outras vezes e por aí vai. Aqui tá falando, né, do envelope que tem a Roberta recebeu 1 milhão do Careca em 5 pagamentos de 300 mil, que eram repassados para o filho do rapaz. Mendonça, se isso não for bastante para pedir a prisão do Lulinha, Mendonça, eu não sei o que é. O Flávio Dino, o Alexandre de Moraes já pediram a prisão de dezenas, centenas de pessoas com muito menos. Aqui nós estamos falando de casos concretos. Tem conversa, tem a transação financeira, tem tudo. Tem o delator. O que mais falta para prender o filho do Lula? Bom, eu espero que no ano que vem isso aconteça, porque é escancarado demais. É muita convicção da impunidade. E eu não estou entendendo até agora porque que o Jornal Nacional... Eu quero ver o Jornal Nacional fazer uma matéria sobre isso hoje. Eu duvido que o Jornal Nacional faça uma matéria mostrando que o filho do Lula está envolvido no maior esquema de roubo que o Brasil já viu. E não só isso, dos velhinhos. E é todo mundo. E paralelamente a isso, tá acontecendo um escândalo, sabe, com um outro filho do Lula, da nora do Lula, roubando do MEC, do Ministério da Educação, superfaturando kits lá, materiais para autistas, roubando de autistas, gente. Esse povo não tem escrúpulos. E eles acham que eles têm a moral para vir falar sobre qualquer um da direita. Voltaram roubando, e aquilo, eu tinha falado isso em 2022, quando saiu o resultado das eleições. Se preparem, o governo do PT está fora do governo há 6 anos. Então 6 anos que eles estão em abstinência de roubo. Eles vão chegar agora roubando como se não houvesse amanhã. Eles vão tentar recobrar todo esse período que eles não roubaram,
nesse período dos 4 anos do Lula. E é o que está acontecendo. Agora, o curioso é que você vai andar na rua, mais da metade das pessoas não sabem do envolvimento do Lulinha, do ministro do Lula, do secretário da Previdência, do irmão do Lula. Eles não sabem, porque a imprensa não noticia. A imprensa faz uma espécie de blindagem. E estas pessoas que foram alvos de busca e apreensão nesses últimos dias, todas elas foram blindadas na CPMI do INSS por Lula e seus asséculos, a sua trupe lá, né, a sua quadrilha. Eles blindaram todas essas pessoas. O irmão do Lula foi blindado. Eles vão blindar o Lulinha também. Então assim, querendo ou não, mas nós vamos fazer um barulho. Esses senadores que estiverem blindando esse roubo dos velhinhos, eles vão ter que ser divulgados. O Brasil tem que saber quem são esses senadores que estão blindando o roubo aos velhinhos, esses ladrões, para ver se eles não são reeleitos, né? Porque agora nós estamos no período de reeleição, agora ano que vem. A gente tem que renovar o Senado. E estas pessoas, senadores que estão defendendo bandido, eles têm que sair com a mais extrema urgência. E esse é um trabalho que a gente vai ter que fazer. Por isso que eles querem tanto censurar as redes sociais, porque eles sabem agora, ano que vem, se a gente tiver rede social para divulgar o escândalo do Lulinha, dificilmente Lula será reeleito.